Saúdo os meus irmãos e irmãs com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui, essa é a primeira vez que tenho a oportunidade de pregar aqui no campus Alphaville. E espero que o seu coração, assim como o meu, tenha sido embalado por essa liturgia, por essas canções. Creio que todos nós, de alguma forma, estamos em busca dessa graça que sara, procurando cantar sobre o amor do nosso Deus, enquanto nós peregrinamos aqui nessa vida. Esse sermão de hoje, a história que veremos hoje, continuando aquela história de Davi, é para o seu e para o meu coração. Para quando a gente quer saber qual é a vontade do Senhor, o que Deus tem para a nossa vida. Se você é como eu, talvez você já teve alguma dúvida do que Deus estava fazendo na sua vida em algum determinado momento. Em situações que as coisas talvez estejam todas dando errado. Em situações desconfortáveis atrás de situações desconfortáveis. O que Deus quer ensinar a nós quando Ele nos coloca nesse tipo de situação? Quando desastres vêm, quando às vezes uma resposta clara você não consegue encontrar, e tudo aquilo que você consegue dizer é o que é que Deus está fazendo nesse deserto da minha alma? Por que eu sofro tanto assim? Por que coisas ruins continuam acontecendo uma atrás da outra? Esse sermão é para mim e para você. Que luta para entender a certeza da fé em um território desconfortável, em um território inseguro, quando tudo talvez descontra aquela história de vitória que talvez venderam para a gente, aquela história sem sofrimentos que contaram que a vida cristã seria. Nos últimos sermões que foram pregados aqui, desde o começo dessa série chamada Transpondo Muralhas, a gente tem investigado a vida do rei Davi. Sim, ele é muito famoso. Você sabe da história. Alguns flashes dessa história do rei Davi, talvez você saiba muito bem. Ele é um ninguém, o filho mais novo de uma casa que ninguém notava e foi notado por Samuel, ungido rei. Aquele que sucederia o rei Saul. Ele teve uma grande vitória contra aquele gigante Golias. Um pequeno pastor luta contra o terrível inimigo dos filisteus e vence, porque Deus estava ao lado de Davi. Ao mesmo tempo, a gente tem visto como esse fato, esse destaque, essa fama que Davi estava tendo no reino de Israel, chamou a atenção de Saul de uma maneira negativa e despertou um ciúme, um ódio, ao ponto de Saul colocar um desejo desenfreado de matar Davi. Então, nos últimos sermões, a gente tem visto como a vida de Davi, de repente, de um ninguém, de um desconhecido, de um pequeno pastor de ovelhas, passou para alguém famoso, alguém que cantavam inclusive que era maior que Saul. E agora Davi estava como um proscrito, um fugitivo. Se fez de mentiroso para os sacerdotes, se fez de louco para os estrangeiros. E a gente tem acompanhado ao longo de alguns sermões que Davi está vivendo em uma encruzilhada na sua vida, em um deserto na sua vida. E essa porção da história que leremos hoje vai nos ensinar sobre a certeza da fé e a segurança consciente do relacionamento com Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Nós leremos os versículos de 1 a 14. Uma pequena porção dessa jornada terrível que Davi passa, dessa infelicidade atrás de infelicidade que Davi tem que atravessar, desse deserto no qual Deus coloca Davi. Vamos ler o texto sagrado? 1 Samuel capítulo 23, versículo 1 a 14, diz assim: Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila.
Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi, em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos, está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão, juntamente com os meus servos, nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus venha a nós e abra o seu coração agora para a instrução da palavra. Deus eterno, muito obrigado pelo teu texto lido. Cuida das palavras ditas aqui, para que não sejam coisas baseadas somente na minha sabedoria, somente no nosso senso comum, mas baseadas na certeza da fé que o Senhor tem nos dado. Cuida de nós nesse momento, Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e verdadeiro Redentor, que oramos. Amém. Há alguns momentos na nossa vida em que a gente chama ponto de não retorno. Aqueles momentos onde simplesmente não tem mais volta. Onde geralmente você chega e fala assim: agora a sorte está lançada. Daqui não dá para mais voltar. Se eu tomar essa decisão, tudo muda. Momentos em que se torna impossível retornar àquela situação inicial, àquela situação em que queríamos voltar. Na astronomia, existe uma coisa muito parecida com esse ponto de não retorno. Existe um fenômeno astrofísico chamado de buraco negro. Se você já viu algum filme, alguma série, algum documentário, ou tem curiosidade em saber sobre isso, talvez você já tenha escutado alguma coisa parecida. Existe um ponto no buraco negro, onde é um ponto de não retorno, inclusive para a luz. Onde as partículas, a massa, qualquer coisa que passa ali, simplesmente não consegue mais voltar. Na astronomia isso é chamado de horizonte de eventos. E se você já viu alguma foto aí na internet, ou então alguma criação de alguém desenhando um buraco negro, seja num filme, seja num designer fazendo essa imagem, você vai perceber que aquela famosa imagem do buraco negro tem lá um buraco todo preto, circundado por uma linha luminosa. Esse é o horizonte de eventos. Essa linha luminosa é onde a gravidade está tão alta, tão intensa, puxa tudo, todas as partículas de massa, e inclusive todas as partículas de radiação e a luz. Por isso que quando você vê o buraco negro, você vê a ausência de luz. Porque tudo que cruza o horizonte de eventos, esse ponto de não retorno, simplesmente não consegue voltar. Buraco negro é uma forma da gente entender um pouco como a vida de Davi está nesse momento.
Esse ponto de não retorno, esse momento onde essa iminência de situação, das decisões tomadas, simplesmente vão fazer impossível voltar àquela vida anterior que Davi tinha. A vida de prestígio, a vida de fama, a vida inclusive como um simples pastor de ovelhas. Deus mexe tanto com a vida de Davi, que agora ele o coloca numa encruzilhada. E talvez eu e você, muitas vezes, passamos por pontos semelhantes, por situações muito parecidas, aonde Deus nos coloca em momentos de não retorno. E Deus prepara a gente para essas tomadas de decisão. E Deus prepara cada um de nós para passar por sofrimentos, por angústias, por provações, inclusive através da dor, inclusive através de grande sofrimento. C.S. Lewis, ele vai dizer que a dor é como se fosse um megafone de Deus, que enquanto Deus sussurra nos nossos ouvidos com o prazer dessa vida, com as alegrias, com as coisas boas, no sofrimento, Deus grita conosco. Deus usa as aflições e os desertos para nos despertar de nossa surdez. E é esse ponto que o texto em questão vai nos ensinar. Deixa eu resumir mais ou menos o que aconteceu nesse trecho do capítulo 23. A gente tem um momento inicial do versículo 1 ao 4, ao 5, talvez até mesmo até o 6, onde existe um dilema em Keila. Keila, uma cidade ali do território de Israel, beirando o território filisteu, aqueles famosos inimigos de Israel, e essa cidade estava em perigo. Davi, sabendo que essa cidade estava em perigo, consulta a Deus, vai até o Senhor, perguntando-lhe se ele tinha que livrar Keila das mãos dos filisteus. Deus responde afirmativamente. Deus responde, vai, eu vou te entregar Keila nas suas mãos. Você é o meu redentor ali para aquela cidade, você libertará Keila. Aqueles que estavam com Davi, que já haviam peregrinando com ele sobre toda Israel, fugindo da loucura de Saul, perguntaram, olha, Davi, a gente está aqui no território de Judá em perigo, quanto mais a gente enfrentar os filisteus e passar por mais um perigo. Davi convence os seus soldados, vai, liberta Keila, e então eles são bem-sucedidos na história. Logo em seguida, nos versículos de 6 a 8, é dito que Saul fica sabendo dessa história. Quando Saul fica sabendo dessa história, ele diz, olha só, Deus entregou Davi em minhas mãos. Então, ele vai até Keila para perseguir, para ir atrás da sua jornada demoníaca, da sua jornada de loucura. E a terceira parte desse texto, ele vai dizer que Davi, sabendo que Saul estava em seu encalço, ora a Deus mais uma vez, pergunta para Deus mais uma vez, consulta a Deus mais uma vez. A gente vai ver depois os pormenores disso. E Deus responde que Saul irá até ele, que Saul perseguirá, que os cidadãos de Keila irão entregá-lo, mais uma vez como vinha acontecendo, cidade após cidade. Então Davi foge, é perseguido por Saul, mas existe uma coisa importante, Deus não entrega Davi nas mãos de Saul. O texto ele é dividido nessas três partes, assim, essa divisão que eu acabei fazendo para pregar para vocês aqui hoje de manhã. E eu queria trazer 3 pontos importantes para a nossa reflexão. O primeiro deles é Davi e o seu papel como redentor. O segundo deles é o Saul, o rei antigo, esse rei maluco, e o seu relacionamento com Deus. E por fim, o relacionamento de Davi com Deus. Esse trecho, apesar de ser um trecho que tem guerra, perseguição e muitas outras coisas, nos ensina muito sobre o nosso próprio relacionamento com Deus. Então vamos para o primeiro ponto. Davi e o seu papel como redentor. Isso está lá nos versículos de 1 a 5, tá bom? Deixa eu contar para você um pouco essa história de Davi até aqui. Porque se você não tem acompanhado os sermões e também não pegou a escritura para ler, talvez você tenha a chance de fazer isso essa semana, você talvez esteja um pouco perdido, porque Davi vai para um lugar, vai para outro lugar, vai para outra cidade, e de repente aquilo fica uma confusão e você não sabe aonde Davi estava, para onde Davi vai.
Mas veja, depois dessa vitória em que Davi ganha de Golias, em que Davi vira um herói nacional, agora ele se casa, lá no capítulo 17, ao 18, 19, tem toda uma jornada de casamento de Davi com a filha de Saul, chamada Mical. Davi está vivendo ali, naquele território da cidade de Saul, a capital de Israel, chamada Gibeá na época, porque era uma cidade da tribo de Benjamim. Saul começa a ficar enfurecido com Davi, tenta matá-lo, ao ponto de Mical ter que descer Davi pela janela. E Davi então tem que fugir. E é aí que começa a história fugitiva de Davi. Davi é rejeitado como líder pelo próprio Saul. Davi tem que fugir de Gibeá, da capital do império, da cidade do rei. Ele foge depois para uma cidade chamada Ramá, que é chamada a cidade dos profetas. Lá ele vai ter com Saul, e mesmo esses profetas são incapazes de proteger Davi, porque Saul vai até lá. E acontece uma loucura no texto, se você for lá e ler. Depois ele volta para Gibeá, Jonatas o aconselha para fugir de novo, como a gente viu na mensagem do Vitor na semana passada. E então ele vai para um território filisteu. E depois de chegar ali, antes de chegar ali, na verdade, ele vai para Nob, aquela cidade onde os sacerdotes estavam. Nessa cidade, indo para o território filisteu, ele rouba o pão sagrado. Ele usurpa esse direito que ele tinha, usurpa essa ideia e a admiração que ele tinha, e então ele foge para longe com a espada de Golias. Ele foge para longe no exterior, se faz de louco diante do rei filisteu, ele é incapaz de se portar de uma maneira ok, como uma realeza. Davi está fugindo. E essa fuga continua. Porque depois que ele sai desse território filisteu, ele volta mais uma vez para o território de Israel. Vai se abrigar ali próximo à caverna de Adulão. Essa caverna ficava bem próximo da onde ele tinha ganhado de Golias. Era uma região extremamente próxima dali. Era um território confortável para Davi. E nesse lugar, quando Davi estava ali, além dos seus guerreiros, juntaram-se a ele pessoas indesejadas. A Bíblia diz que juntaram-se a ele pessoas endividadas, pessoas que estavam angustiados e amargurados. Davi vira, em termos, um rei daqueles que ninguém quer. Ele aprende que o reinado não é sobre prestígio apenas, mas sobre acolher e proteger os mais fracos. Quando ele foge, depois desse momento, para Moabe, continuando essa jornada de fugir de cidade após cidade, ele passa um tempo em Moabe até que um profeta chamado Gade fala assim: você tem que sair desse lugar seguro e voltar para o seu território. É a segunda vez que Davi tenta fugir de Israel. E é a segunda vez que ele se vê tendo que voltar para o território de Israel. Então ele vai para o bosque de Herete. Isso é um pouquinho antes da onde a gente está aqui nesse texto. Um pouquinho antes dele ir para Keila. E de novo ele é abrigado ali. E de novo ele fica ali, até ele saber da situação de Keila. E esse é o ponto onde a gente está. Quando ele sabe que Keila está em perigo, aquele Davi que mentiu, aquele Davi que saiu desesperado, se fez de louco, nós não estamos vendo mais o mesmo Davi. De alguma forma, este Davi foi transformado por cada uma dessas fugas, por cada um desses sofrimentos. A Bíblia nos mostra que esse Davi, transformado, se relaciona com Deus. Porque em nenhuma das outras tentativas que eu narrei aqui, ainda que confusas para a gente, é cidade atrás de cidade, ponto atrás de ponto, em nenhuma delas, na Escritura, diz a mesma coisa quando a gente lê aqui em 1 Samuel 23. Porque Davi, finalmente, abraça uma missão nacional, se preocupa com alguém além dele mesmo e consulta a Deus. Ele não está mais numa autodefesa, só em lugar de fugir e se proteger. Davi está consultando a Deus e procurando, em termos, perigo. Quando ele questiona sobre ir a Keila e salvar aqueles cidadãos das mãos dos filisteus, ele sabe que essa atitude iria chamar a atenção, e principalmente a atenção de Saul. Davi iria se colocar justamente na mesma situação,
como um guerreiro, como alguém que estava lutando contra os povos estrangeiros que ameaçavam Israel, ele iria se colocar na mesma situação que fez Saul ter ciúme dele. As mesmas histórias, as mesmas canções que fizeram ele se tornar um fugitivo. Davi, então, questiona a Deus. Isso é um ponto muito importante para o nosso texto, porque a sua relação com Deus, o jeito que ele faz isso, a humildade dele diante de Deus, isso nos ensina muito sobre a vontade de Deus e o relacionamento dele conosco. Mas o que realmente motivou Davi e o que realmente estava em jogo quando Davi tem que ir a Keila? Veja, ir a Keila era função do rei, não era função de outra pessoa. Proteger o reino é função de Saul. Proteger o território da secagem dos cereais. O Maíra é isso, é um lugar onde tem terra batida e você coloca os cereais ali para que esses cereais sejam secados. E então você alimenta todo o território, você alimenta todo Israel. Então Keila é uma cidade importante. E não só por ser uma cidade importante e valiosa, também é uma cidade em que necessitava de cuidado, justamente por ser perto do território do filisteu. Apesar de Keila não ser fortificada, e o texto deixa claro para a gente sobre isso, ela é uma cidade importante. E Saul, de alguma maneira, está fazendo vistas grossas para isso. Saul era o responsável pela cidade. Mas a gente vai saber o que Saul estava fazendo no próximo ponto. Aguarde. Saul não estava ali. Isso é importante. Então Davi vê uma janela de oportunidade. Davi vê agora ali um perigo iminente. E ele tem que se portar como um rei. Ele tem que vestir, de fato, a função da qual ele foi chamado. Ele tem que se portar, de fato, não mais como um fugitivo. Ele tem que tomar uma decisão. E daquelas decisões que a gente tem que tomar por fé. Porque será um ponto de não retorno. Libertar Keila, com certeza, provocaria Saul. E a gente vê que aconteceu justamente isso no texto. Mas também ensina muito a Davi sobre a vontade do Senhor. Davi vai provar que ele estaria apto para se tornar um rei, para proteger o povo, para agir segundo os interesses da nação e não mais sobre os interesses dele mesmo. Você vê que durante essa fuga de Davi que eu relatei para vocês aqui de maneira rápida, várias pessoas se juntaram a Davi. Esse Davi que só estava preocupado com ele mesmo, que roubou o pão sagrado, que se fez de louco no território inimigo, agora proscritos, indesejados, endividados, amargurados se juntaram a ele. Ele é uma pessoa que está aprendendo a não se preocupar apenas com ele mesmo. E de alguma forma Deus tem trazido a ele todas essas pessoas desajustadas. E ele tem sido, de alguma forma, um alívio para elas. Esse Davi que liberta Keila, ele não é mais o mesmo Davi que foge lá da cidade de Saul. Ele é um Davi que protege os interesses do seu povo. Ele não é mais esse Davi que se finge de louco, é um Davi que vem sendo tratado por Deus no deserto. Ele ainda não é perfeito, mas com certeza ele está mostrando aqui para nós alguma transformação. Alguma coisa mudou em Davi. Guarda isso que a gente vai ver isso mais para frente. Porque esse fato ele não deve destacar a moralidade de Davi ou a bondade de Davi, no sentido de a gente idolatrar Davi moralmente ou socialmente. A transformação de Davi ensina mais sobre como Deus nos trata do que sobre a característica positiva desse personagem bíblico. Nos ensina sobre como Deus trata o relacionamento dele com o seu povo, com o seu rei ungido e, em último caso, para nós aqui, como que Deus trata o relacionamento dele conosco. O trecho seguinte, e aí a gente vai para o nosso segundo ponto, vai tratar um pouquinho sobre isso. Sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre como nós encaramos Deus ao longo das coisas. Porque a gente vai focar agora em Saul e no relacionamento de Saul com Deus. Esse próximo texto parece que existe um contraste meio proposital aqui entre Davi e Saul. Entre o futuro rei,
aquele que seria rei, aquele que está fugindo, e o presente rei, aquele que está perseguindo, que tem ódio e que está agindo de maneira muito estranha nos últimos capítulos. O trecho começa relembrando um ponto importante, fazendo uma conexão com o capítulo 22. Se você lembra do sermão do Rafa, na semana passada, lá no Campus Tamboré, você sabe o que aconteceu em Nob. Saul mandou matar 85 sacerdotes nessa cidade. E além dos 85 sacerdotes mortos pela ordem de Saul, mulheres e crianças são assassinadas também pelo edomita chamado Doeg. Uma situação terrível. Uma situação onde a loucura de Saul agora estava indo longe demais. O que despertou como um ciúme, como aquela situação desconfortável do cara que vai me suceder no trono, da pessoa que parece que é mais famosa que eu, agora virou uma perseguição desenfreada em que Saul está matando o seu próprio povo. Saul, ele está incontrolável e cego. Persegue Davi, zomba dos profetas, assassina os sacerdotes, fere o seu próprio papel como aquele que ocupa o trono e que deveria reger a nação de Israel. Saul, ele demonstra com isso um extremo desprezo em relação ao seu chamado e à sua unção como rei. Saul demonstra que ele é uma alma estável. Saul demonstra que ele é entregue ao seu próprio desejo. E sabe por quê? Por duas razões. Uma razão mais silenciosa, que está implícita no texto, e outra razão mais explícita, que está ali mesmo, assim, na cara para a gente ver. Essa situação mais silenciosa é justamente a pergunta de onde estava Saul quando Keila foi atacada? Provavelmente matando os sacerdotes em Nob. Onde estava Saul quando a sua nação precisou dele? Provavelmente matando os seus profetas. E agora essa razão mais explícita é o escárnio de Saul em relação ao relacionamento com Deus, a aliança com Deus, a instrução de Deus para com ele, que era o rei. Por quê? Quando Saul fica sabendo que Davi tinha libertado Keila, ao invés de ele falar assim, nossa, que bom que Davi libertou Keila, que ele estava precisando de verdade, que ele estava ali em aflição, e então, que bom que Deus levantou um homem para salvar a nossa cidade e proteger o nosso reino. Saul não faz isso. Saul diz, Deus o entregou em minhas mãos. Esse rei louco convoca os homens, crente que Deus lhe tinha dado uma dádiva. Saul atendia o seu desejo malicioso do próprio coração. Saul entendeu o que Deus tinha feito de maneira errada, segundo o seu próprio interesse. A relação de Saul com Deus é baseada no seu próprio ciúme, na sua própria inveja, no seu próprio ódio. Saul não consulta a Deus, Saul tira uma conclusão precipitada. E aí que vem o contraste entre Saul e Davi. Ali no começo do texto e agora no meio desse texto. Saul, quando descobre isso, fala, olha, Deus o entregou em minhas mãos. E fica uma curiosidade para a gente aqui, porque a palavra que Saul usa para chamar Deus de Deus ali no hebraico é uma palavra que é Elohim. Elohim é como você chama qualquer Deus. Os sumérios chamavam o Deus deles de Elohim. Todos os impérios ali, idólatras, chamavam os deuses deles de Elohim. Elohim é um nome genérico de Deus. É um nome qualquer. Mostra o desprezo e o escárnio de Saul em relação ao verdadeiro Deus de Israel, que tinha se apresentado a Moisés, que tinha falado, eu sou o que sou. E esse contraste fica ainda mais claro quando a gente se volta para como Davi humildemente consulta a Deus. Porque Davi, na sua jornada fugitiva, aprende sobre Deus, quem Ele é. Quando Davi se dirige a Deus, ele fala, com o Senhor. Esse nome que foi dito a Moisés, Yahvé, Yahweh. Essas 4 letras que se tornaram depois Adonai,
Dentro na Bíblia, quando a gente lê todas as vezes, o Senhor em caixa alta é essa palavra, é o nome nacional de Deus, é como Deus resolveu se revelar aos homens. Não é um nome genérico de Deus, não é um nome qualquer, não é usar como desculpa Deus. Como se Saul estivesse esperando, de repente, alguma coisa acontecer para falar assim, foi Deus que quis desse jeito. Olha só, Deus está me dizendo isso. Segundo o seu próprio interesse, segundo o seu próprio propósito, segundo a sua própria autossuficiência. Davi não faz isso. O caminho de Davi é um pouco diferente. Davi mostra uma relação humilde com Deus. Uma relação de consultar a Deus primeiro, para depois tirar suas conclusões. Enquanto Saul é precipitado, demoníaco, Davi mostra um comportamento totalmente diferente, um comportamento humilde. Saul provou que ele é rei dele mesmo, que Deus é apenas uma divindade qualquer. Davi, aos poucos, ele está entendendo o que significa mesmo ser rei de Israel, entende essa aliança que Deus tem feito. Uma fé que é verdadeira ensina sobre o relacionamento de uma segurança consciente com Deus, e não de uma insegurança mística. Uma fé verdadeira ensina sobre uma segurança consciente, e não sobre essa relação de troca, essa relação insegura, mística, que a gente pode ter com Deus. E é aqui que a gente vai se aprofundar, indo para o terceiro ponto, onde a gente vai observar mais sobre o relacionamento de Davi com Deus. Nos versículos de 9 a 14, você pode estar se perguntando assim, e Abiatar? Quem é esse Abiatar que está aqui? Abiatar foi um sobrevivente daquele massacre em Nob. Um sobrevivente desses 85 profetas assassinados, que escapa desse massacre que Saul liderou, e agora foge para Davi, e é protegido por Davi. Abiatar era um sacerdote, filho do sumo sacerdote chamado Aimeleque. Quando ele foge ali e se encontra com Davi, é interessante porque a gente precisa voltar um pouquinho para o capítulo anterior, porque existe um ponto de conexão do capítulo 22 com o capítulo 23 que a gente está estudando agora, que é muito importante. Porque Davi, quando encontra com Abiatar, ali no capítulo 22, ele diz umas palavras que são extremamente cruciais para a gente entender a postura de Davi diante de Deus. Davi, quando encontra a Abiatar, em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 22, ele disse, naquele dia quando eu vi Doeg, o edomita, que ele estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. E Davi fala a Abiatar o seguinte, eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua. Mas comigo você estará a salvo. Davi reconhece que é por causa dele que isso está acontecendo com o reino de Israel. Que é por causa dele que Saul gera toda essa situação terrível que vem assolando Israel. E como que a gente sabe disso? Só lendo esse texto? Só vendo isso? Veja, a gente leu um salmo hoje de manhã, não lemos? O Salmo 57. Existe uma porção de salmos. E ali, do capítulo 50 dos Salmos até o capítulo 60, alguns deles estão concentrados ali, em que Davi os escreve nessa situação. Há salmos que Davi escreveu nesse período de dor, esse período específico. Inclusive, quando você vai olhar os salmos, tem um subtítulo ali. E esse subtítulo nos ajuda a entender aonde que está nesse ponto da história. Alguns salmos que Davi escreveu, né, enquanto ele fugia de Saul, enquanto Deus estava ensinando a ele durante esse período do deserto, são entre eles o seguinte, o Salmo 34, quando ele foge de Aques lá naquele território filisteu, o Salmo 52, justamente quando Doeg conta sobre a ida de Davi a Nob para Saul, e Davi tem que fugir de novo. Salmo 54, quando ele é traído pelos ifeus, um pouco depois do texto que a gente vai ler. Salmo 56, quando ele é preso de novo no território filisteu, bem depois do texto que a gente vai ler. Salmo 57, quando Davi tem que fugir de Saul, próximo de um território chamado En-Gedi.
Salmo 56, quando Davi tem que fugir pela primeira vez lá de Gibeá, da capital da cidade de Saul. Salmo 63, quando fugindo de Saul, ele se vê novamente no deserto. Salmo 142, quando ele está na caverna, em Engedi, fugindo de Saul também. Todos esses salmos têm a mesma tônica do salmo que a gente leu. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha só o que está acontecendo, olha a iniquidade. Existe um assassino solto por aí, tentam me matar. Todos esses salmos mostram um Davi angustiado diante desses sofrimentos, diante desse deserto, e que clama a Deus, e que levanta sua voz a Deus, e que ao tempo todo também busca estar firme nas promessas de Deus, estar firme na palavra. Graças a Deus por esses salmos. Graças a Deus porque a gente pode ver um pouco de como Davi pensava, de como que ele dialogava com Deus durante todo o período. Essas palavras de dor, esse coração angustiado que muitas vezes talvez estava duvidoso, mas que mesmo errando e às vezes pensando em si mesmo, se colocava na dependência de Deus. Se colocava diante de Deus, se dirigia a Deus sem tomar conclusões precipitadas. Davi tem um coração como o meu e o seu, tratado no sofrimento, na instabilidade e renovado pela graça. Nós cantamos aqui, esta graça que sara. Nós cantamos aqui. Nós buscamos a Deus. Quando você vem até aqui, até um culto, para buscar a vontade do Senhor para a sua vida, quando nós nos reunimos como igreja para buscar a vontade do Senhor para a nossa vida, estamos procurando essa graça que sara, que cura a nossa dor. E Davi faz isso. Davi se aprofunda na própria oração, no próprio diálogo com Deus. Davi mostra uma genuína preocupação por causa de todo esse sofrimento. E não apenas com ele. Ele acolhe esse sacerdote Abiatar. E a contribuição de Abiatar já é um próprio ato da graça de Deus. Abiatar, por causa do seu pai ter morrido, o seu pai ser o sumo sacerdote, agora era Abiatar o sumo sacerdote. Então Davi está acolhendo entre todos aqueles que estavam com ele, o sumo sacerdote da nação de Israel. Aquele que possuía um elemento chamado a estola sacerdotal, que aparece aí no texto, e talvez você fale assim, nossa, mas o que é isso? A estola sacerdotal era um elemento litúrgico, que está lá prescrito no livro de Êxodo, quando Deus começa a ensinar como seria essa relação do povo com ele mesmo. Então Deus passa a Moisés uma porção de rituais, uma porção de elementos, a estola sacerdotal está lá. No meio, era praticamente um colete, todo ornamentado, e a estola sacerdotal em questão, a estola sacerdotal do sumo sacerdote, tinha duas pedras, chamadas Urim e Tumim. Essas pedras eram especiais para a consulta a Deus. Então o sacerdote, usando a estola sacerdotal, a pedido do rei, a pedido de alguma outra pessoa, iria consultar a Deus e teria uma resposta, normalmente uma resposta curta. Que é isso que acontece. Desde Arão, que recebeu a primeira estola sacerdotal, o sumo sacerdote usava essa estola para se relacionar com Deus, para ter uma resposta de Deus. O sumo sacerdote, agora, Abiatar, e Abiatar vai ser o sumo sacerdote do rei Davi e depois do rei Salomão, é uma prova da graça de Deus, de que Deus, mesmo nessa situação terrível, na perseguição, Deus prova a sua presença, a sua graça, a sua bondade, o seu cuidado para com Davi. Davi consulta a Deus, Davi vai até a Deus, Davi pergunta a Deus o que fazer e Deus responde. E veja, essa resposta não é favorável, porque talvez você espere, como eu esperei ao ler esse texto, falar assim, não, eu vou te livrar, Saul não vai ir até aí. Saul não vai persegui-lo. Os cidadãos de Keila não vão entregá-los. Mas as respostas foram totalmente contrárias. Davi pergunta, Saul vai descer até aqui? Deus responde, vai. Os cidadãos de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Vão.
Deus não livra Davi do sofrimento. Deus não livra Davi de passar por essa situação terrível, justamente por conta do que Deus está ensinando a Davi, de como Deus está trabalhando no relacionamento dele com Davi. Porque Davi amadurece no deserto. São essas dificuldades, são esse sofrimento que vão lapidando o coração de Davi aos poucos. Essa semana eu estava no YouTube vendo alguns vídeos e de repente começou a aparecer vídeos de restauração de elementos, de instrumentos antigos. Aquele metal enferrujado, todo feio, desgastado. E de repente vem lá o cara, o restaurador, com um jato de areia. E esse jato de areia faz aquele instrumento metálico ficar brilhoso de novo. Ficar como novo. De alguma maneira, essa areia especial que eles jogam ali, tira a ferrugem, tira todo aquele estrago, faz aquele elemento ficar de novo. O deserto aqui, para Davi, faz a mesma coisa. O sofrimento que Deus envia para Davi, faz a mesma coisa. Aperfeiçoa Davi, molda Davi, ensina Davi, como se Davi tivesse ficado enferrujado, como se Davi tivesse ficado machucado pela angústia. E agora Deus está trabalhando e preparando Davi para ser o seu rei. Ao mesmo tempo que Davi está nessa encruzilhada, em que ele tem que tomar uma decisão diante da perseguição de Saul, Davi está sendo restaurado por Deus, que ensina a ele a todo momento sobre a aliança e sobre o relacionamento com ele. Davi não fica tirando conclusões do que Deus estava fazendo, ele consulta o Senhor e o ouve. Davi, aos poucos, ele está aprendendo essa relação de segurança com Deus. Davi se preocupa com os cidadãos de Keila. Davi reconhece que os cidadãos de Keila o entregarão. Davi foge para preservar a cidade e os seus soldados. Não apenas da sua vida, mas também de todo o reino de Israel. Veja, Deus é fiel com Davi. E agora, para a gente caminhar para uma conclusão, às vezes você pode estar justamente fugindo da angústia, fugindo da dor, desses males terríveis que assolam o seu coração. Às vezes você pode estar até se fazendo de louco, roubando o pão sagrado, mentindo, se abrigando no estrangeiro. No deserto, tenha confiança de que Deus nos ensina a certeza da fé, nos ensina sobre o seu relacionamento. E um relacionamento que não pertence à esfera mística, de você ficar tirando conclusões e tendo uma verdade enevoada, e cada vez é alguma coisa diferente que Deus fica trazendo, mas sim é uma segurança consciente na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. E consultamos o que Deus disse, para então viver, para então tomar as nossas decisões. Quando eu me converti, logo no começo da caminhada cristã, eu já fazia parte da igreja presbiteriana, eu tinha crescido ali, e aí a gente decidiu fazer a profissão de fé. E então, querendo servir a Deus, querendo proporcionar a igreja e estar ali com a igreja, entendendo que Deus tinha me movimentado para isso, e em gratidão, servir agora os irmãos que estavam comigo, foi dado a gente ali, eu e mais alguns amigos meus, a oportunidade da gente dar aula na escola dominical para as crianças. Alguns adolescentes dando aula para umas crianças de 9, 10 anos de idade. É claro que a gente não daria aula sozinho. Eu fui colocado junto a um presbítero, o presbítero Ivan Lee, um presbítero ali da igreja. E ele iria me ensinar como dar aula de escola dominical. Então, uma semana eu iria vê-lo dando aula de escola dominical ali para as crianças, e na outra semana eu iria dar aula, seguindo a revista, o material que a gente tinha. E a primeira revista que a gente pegou, daquele departamento, daquela classe, 9, 10 anos, era sobre esses períodos da vida de Davi. Sobre 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e aí seguindo. Então, tudo isso que a gente está vendo hoje foram temas daquelas classes.
Em todo momento, a gente lendo a revista, conversando com os alunos, eu sendo aconselhado e tutoriado por aquele presbítero, sempre ficava a mesma pergunta. Tá, como fazer a vontade de Deus? Davi desobedeceu a Deus. Saul foi contra a vontade de Deus. Ah, Davi agradou a Deus. E aí? E aí, o que acontece? Como caminhar na vontade de Deus? Como saber a vontade do Senhor? Era sempre uma pergunta. E olha, é sempre mais fácil a gente sair desse tipo de sermão, quando a gente lê um sermão narrativo como esse, e falar assim, pronto, a gente já sabe, vamos aplicar aqui. É mais fácil caminhar para a moralidade e falar o seguinte, seja mais como Davi e menos como Saul. Ah, você tem que imitar o que Davi fez. Você não pode fazer o que Saul fez. Em parte isso está certo, mas não é só isso. O presbítero Ivan, e graças a Deus por ele na minha vida, me ensinou que existe muito mais. Me ensinou que há mais do que as nossas respostas preguiçosas de interpretar a Bíblia. Há mais quando a gente lê essas histórias. E a gente não está aprendendo só sobre heróis, vilões, erros e acertos. Não é sobre uma moralidade que é mística, que fica tentando elencar situações ali, ou que faz a gente apertar os botões certos no nosso relacionamento com Deus, fazer as coisas certas para Deus ficar feliz com a gente. Não é só sobre isso, porque a gente não tem essa aliança de troca mística, mas a gente tem uma aliança com Deus de uma segurança consciente. É Deus quem nos dá a palavra e confiados na palavra nós vivemos. A gente não precisa ficar confuso com isso. Deus nos ensina o pacto da sua promessa. E quando a gente lê um texto desse, não é só sobre um herói e sobre um vilão, sobre um perseguido e sobre um assassino. É sobre eu e sobre você. Quando a gente lê um texto desse, o texto está nos lendo. O texto está nos revelando. Não é só sobre a postura de Saul. Não é só sobre a traição daqueles cidadãos de Keila. É sobre a sua e a minha traição. É sobre a sua e a minha postura diante de Deus. Da gente tratar Deus como um Deus genérico e não como Deus de fato. De como Ele se apresenta. Essas palavras são como esse jato de areia que fica tirando a nossa ferrugem. Como esse centro de gravidade tão grande, esse horizonte de eventos, um ponto de não retorno, onde a gente vê o texto, a gente lê o texto. Então o Espírito de Deus nos faz entrar nesse horizonte de eventos onde não há mais volta. Existem outros 2 desertos na Bíblia muito famosos. Um deles você sabe muito bem, que é o deserto logo depois que o povo hebreu sai do Egito. Então ele passa por grande sofrimento e Deus vai trabalhando para formar esse povo. O segundo deserto é o próprio deserto que Cristo passa a sua tentação. No deserto, a nossa necessidade é provada. A gente tem fome, a gente tem sede. Deus trabalha em nós e na nossa dependência dEle. No deserto, a nossa autossuficiência é humilhada. Deus faz a gente entender que não existe glória na areia quente nem na noite fria. Deus trabalha nosso coração orgulhoso. No deserto não existe controle. Deus destrói o meu plano, o seu plano, os planos de todo mundo. Deus coloca os nossos desejos na berlinda. Simplesmente faz a gente perder aquela noção errada que a gente tem de que eu e você, a gente pode decidir o nosso destino. Deus trabalha na nossa noção de que a gente é alguma coisa, de que a gente tem alguma autoridade nessa vida. E o deserto dos desertos foi passado por Jesus Cristo. E aqui a gente tem que pegar esse texto, olhar para Davi e lembrar de Cristo. Porque Davi aqui nos dá um vislumbre de quem Cristo é. Porque Davi aqui mostra que essas resoluções que acontecem aqui encontram uma solução nas respostas que Cristo dá no deserto. E a gente tem um vislumbre, não apenas de quem nós somos, do que fazer, do que não fazer, mas um vislumbre de quem Cristo é, ao lermos sobre Davi. Porque Jesus Cristo é um Davi melhor. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro Davi. Jesus é a palavra de Deus, esse verbo que se fez carne.
É onde Deus fala conosco hoje. E assim como foi predito lá em Deuteronômio, ele é o verdadeiro profeta. O profeta levantado por Deus. Ele é a voz de Deus para o mundo de aflição. E o ressoar da sua voz divina confronta e consola. Jesus é o verdadeiro profeta. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o verdadeiro sacerdote. Em Hebreus 9, 26, ele intercede e ele apenas intercede junto ao Pai. Ele é nosso sacerdote para sempre. É Ele quem nos garante essa relação com o Pai. A possibilidade que eu e você temos de consultar a Deus. Jesus Cristo é o Rei do universo. As suas poderosas mãos são as mãos de um bondoso Rei, que ama e se entrega pelo seu povo. Em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11, aquele cântico ali que o apóstolo Paulo está reproduzindo, mostra para a gente a jornada de um Deus que abre mão da sua glória, vive entre nós, atrai proscritos, atrai indesejados, e então consola o seu povo, e Deus o exalta por conta do sofrimento que ele passa. O Pai derramou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho, a expressão suprema da graça e da verdade de Deus. Jesus Cristo é esse Rei, justo e bom, um Senhor soberano, que nos ensina sobre misericórdia e graça. Davi nos mostra, dessa forma, um vislumbre de Cristo. Enquanto Davi livra os cidadãos de Keila, se torna o Redentor de Keila, Jesus Cristo é o nosso próprio Redentor, nos livra da morte, nos livra do pecado. Ele salva a você e a mim da nossa fragilidade, da nossa rebeldia. Ele é o nosso verdadeiro Redentor. Cristo, assim como Davi, foi traído e foi entregue, preso e perseguido. Como Davi, e mais do que Davi, ele atraiu fragilizados, marginais. Ele é o Rei que convida cansados para aliviar e dar descanso. Ele é aquele que fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Esse é o nosso Rei. Jesus Cristo é um Davi melhor. Jesus Cristo é um verdadeiro Davi. Ele é o verdadeiro Rei que rege o seu reino com justiça e paz. Ele é o verdadeiro profeta que levanta sua voz, proclama a mensagem do Pai, que é a sua própria essência, o Verbo feito carne. Ele é o verdadeiro sacerdote, pois é o único mediador entre Deus e os homens. Nesse texto, Davi talvez descobre mais sobre a relação de dependência com Deus, e sua confiança na promessa de Deus cresce, e ele sabe que o território para o exercício da fé são todas as circunstâncias da vida, independentemente se elas são sofríveis, se elas são desesperadoras ou não. Nós temos, então, diante desse texto, que nos ensina a sermos livres de insegurança, de instabilidade, de misticismo, dessas consultas de sorte. E então, a gente pode entender que Deus nos ensina a termos um relacionamento com a sua palavra. E firmes na sua palavra, consultando a Ele, a gente possa ter uma vida de uma segurança consciente em Deus. Eu não sei se você vai passar por desertos piores do que você está hoje. Eu sei que você vai passar por desertos. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que cada deserto é uma oportunidade de entender o que Deus faz. É uma escola de Deus para nos ensinar e nos moldar e nos tornar mais aptos para entender a dimensão do relacionamento de Deus, os mistérios da salvação, tudo aquilo que Deus tem feito conosco. E para que nossa dependência em Cristo cresça cada vez mais. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, Pai eterno, cuida do nosso coração angustiado, que muitas vezes tenta tirar as próprias conclusões precipitadas.
cuida da nossa vida confusa, que muitas vezes a gente se vê numa situação de mentir, de se fingir de louco. Faz-nos entender que o teu relacionamento conosco nos dá uma segurança consciente. E não nos faz viver nessa insegurança mística, tentando tirar conclusões precipitadas o tempo todo. Cuida de nós. Cuida do nosso próprio coração. Para que, olhando para toda essa jornada de Davi, enquanto ele transpõe uma muralha atrás de muralha, enquanto o Senhor manda dificuldades após dificuldades para moldar o seu coração, a gente possa entender também que o Senhor está moldando o nosso próprio coração. Para nos tornarmos mais parecidos contigo. Para entendermos mais a dimensão da tua graça, entendermos mais o relacionamento que temos contigo. E gratos pelo nosso Senhor, profeta, sacerdote e rei, nosso Senhor Jesus Cristo, gratos por Ele que oramos.